né? De repente, o Corinthians teve aí a notícia, eu não sei se é boa ou se ela é ruim, mas de certa forma, as pessoas ligadas ao Corinthians já estavam esperando, muito embora o Jô tenha conversado com alguns dirigentes e até com o próprio André Sanches, dizendo que ele ficaria no Corinthians, que a proposta da Itália não veio, que a situação do Napoli não estava muito resolvida e que poderia acontecer uma outra proposta, mas ele não queria voltar a jogar num cenário que não fosse de primeira linha. Aí apareceu um clube japonês. 11 milhões de euros. Não sei por que o pessoal focalizou você quando eu falei do jogo. O que será, hein, Pascoal? Eu não sei. Então, mas não tem... mas 11 milhões de euros. Ô, mano, outro dia você falou aqui, não, dinheiro vai ter, o Corinthians vai arrumar dinheiro para comprar, para se reforçar, para contratar, mas perderam o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Corinthians, pela primeira vez, teve um artilheiro no Campeonato Brasileiro. Essa é uma marca que o Corinthians não tinha. Jô, artilheiro do campeonato. Um jogador que foi totalmente diferente nessa temporada e ele assumiu responsabilidades no Corinthians. E um jogador que fazia diferença no Corinthians. E agora, sem o Jô? Os órfãos já eram... O Corinthians ficou órfão do Pablo, ficou órfão do Arana e agora fica órfão do Jô. O time campeão brasileiro se enfraqueceu, mano. Complicado, né, Pascoal? Apesar de muita gente bancar que o Jô ficaria, inclusive ele próprio deu declarações aí no término do Campeonato Brasileiro de que ele permaneceria no Corinthians para a temporada de 2018, mas foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, porque praticamente nem abriu ainda a janela, que todo mundo teme, né, que aquela janela europeia e tudo mais, não está aberta ainda. Os times não começaram a fazer aquelas investidas que começam a fazer no começo do ano. Então, pegou muita gente de surpresa, é uma quantia extremamente alta para um jogador que já está beirando os 30 anos. Então, é uma situação que o Corinthians também não tinha como negar, né, Pascoal? O Corinthians está hoje com uma pendência financeira enorme. O Corinthians está precisando de dinheiro. Mas o principal desafio do Corinthians não era contratar jogadores, era manter, Pascoal, os jogadores que fizeram sucesso durante a temporada de 2017. O treinador falou isso ao longo do tempo, né? O Rodriguinho... o próprio Gabriel, o Balbuena, o Cássio. Mas como é que vai segurar por 11 milhões de euros? É complicado, né? Pascoal. Não dá pra criticar a diretoria do Corinthians por causa disso, né? Presta atenção. É dinheiro pro jogo que não acaba mais. É muita grana, concordo. 11 milhões de euros para um centroavante de 30 anos, concordo. Que é o caso do Jô. Acho que é um negócio que tem que fazer, não tem como não fazer. Não tem como segurar, Pascoal, concordo. Existem algumas transações que você pode criticar a diretoria do clube. Quando ela acontece, você fala, pô, vendeu por pouco, pô, essa transação foi ruim pro clube. Não foi o caso dessa. Com relação à parte técnica, Pascoal, tá na cara que o Corinthians ele perde e perde muito. Dificilmente o Corinthians ele vai conseguir repor a altura o jogador que ele perdeu. Aliás, os jogadores que ele perdeu, tanto na lateral esquerda quanto na zaga e agora aí na função de centroavante. O Corinthians no mercado nacional ele não vai conseguir, por mais que você tenha talvez aí o Henrique Dourado, que brigou pela artilharia com o Jô e dividiu o prêmio de artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Jô, mas eu acho que tecnicamente falando, o Jô é muito mais jogador do que o Henrique Dourado. Será que a diretoria do Corinthians agora fará um esforço para tentar contratar o ceifador? É um jogador que hoje, dentro do mercado interno, poderia talvez suprir a ausência, mas em termos de jogador, se tivesse os dois ali no muro para que eu pudesse escolher, eu acho o Jô mais jogador que o Henrique. Sim, mas e aí? Fala, PVC. O problema é você repetir o que foi 2016. Né? Embora... Perder. Se você for pensar em 2016... Tem um caso do Balbuena que não está resolvido ainda. Exatamente. Que pode acontecer agora na virada do ano. Ainda que em 2016 a gente possa lembrar ali, a primeira semana do ano foi a semana do desmanche, né? Que saíram de 2015 campeões brasileiros. Saiu o Felipe, saiu o Gil, saiu o Ralf, saiu o Renato Augusto, saiu o Elias, saiu o Malcom, saiu o Jadson. Não saiu o Elias, saiu o Jadson. Quer dizer, saíram 6 titulares campeões de 2015. Se você for pensar, até que enquanto o Tite estava lá, não foi um problema tão grande. Porque o Corinthians foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, mas fez um bom primeiro semestre. Não foi campeão paulista, mas fez um primeiro semestre. O time estava jogando equilibrado. Virou o primeiro turno 2 pontos abaixo do Palmeiras e depois o Tite foi para a seleção, aí desandou de uma vez. Não foi só por causa do desmanche, mas o fato é que 2016 foi um ano que o Corinthians desmanchou e não ganhou nada. E o risco agora é o mesmo, assim. Você não tem como negar, o jogador quer ir embora, ele quer ir embora, então vai embora, fazer o quê? Mas já chegou tudo? Chegou proposta pro Jô? Tá tudo definido? Tudo já tá desenhado, né, Pascoal? O Jô ele tá na dependência só dos exames médicos aí, mas tá na cara que ele vai passar nos exames. O Jô aí praticamente não teve nenhum tipo de lesão no Campeonato Brasileiro. O Jô será negociado. Tem reposição, Paulo? Só tem ponto de interrogação. Porque o Trellis
Quem o Corinthians está trazendo? É um ponto de interrogação. Com você. O que tem é um grande ponto de interrogação. Mas esse não joga. 9 do Corinthians, um ponto de interrogação. E aí? Esse não joga. Quem que vai ser? Saiu o Pablo e a Arana também, né? Já saíram 3. Se fala no Carille, no Caleri. O Caleri não joga em outro time a não ser do São Paulo. O Guerreiro falou isso quando ele estava no Corinthians também. Não acredito. Não acredito. Olha, empresário de futebol, a partir do momento que a verdinha aparece lá em euro ou em dólar, ele troca de camisa, como a gente atravessa o sinal de uma rua para outra quando aparece o verdinho piscando lá. Eu não acredito. E outro que se fala é o Giliotti, né? Jogador do... Giliotti? Você não está recebendo uma proposta do futebol mexicano? Esse também está recebendo. Mas enfim, mas aí você vê, vai jogar no Corinthians campeão brasileiro, Libertadores da América ou vai jogar no futebol mexicano? Mas não tem dinheiro, hein? Opa! Não, o futebol mexicano tem dinheiro. Já não tem tanto como no passado recente, mas ainda tem. Tem dinheiro. O que me chama mais atenção é que o Jô veio para o futebol brasileiro, o Jô retornou para o Corinthians como uma peça que ela era apenas um step. Ninguém acreditava no Jô. A própria fiel torcida não acreditava no Jô naquele momento. Chegou completamente fora de forma, desacreditado. No clássico do Palmeiras de março, ele era reserva do Casim. Ainda tem isso. Naquele jogo e ele, além disso tudo, era um cara que estava assim com uma mancha da temporada de 2014 da seleção brasileira que não decolou, assim como o Fred. Os dois viveram muito isso, juntos, né? O Fred e ele passaram por dissabores muito grandes. Então o Corinthians trouxe um cara desacreditado, criado no clube, criado na base, e que ao mesmo tempo ele readaptou o futebol dele à necessidade que o Corinthians tinha naquele momento. Lógico, o lado pessoal a gente nem gosta muito de falar, mas no caso do Jô, ele mesmo, de própria voz, disse que ele mudou, deixou de lado A, B, C ou D, os comportamentos fora do campo que não lhe faziam bem, para ser, como o Pascoal disse aqui, pela primeira vez artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá bom, a pontuação foi baixa, foram baixos gols, mas ele dividiu com o Henrique Dourado. E aí, olha como o Corinthians, de uma hora para outra, coloca nos seus cofres aquilo que não esperava. Ele vai embora, até agora não se manifestou. Isso é uma outra coisa que não me agrada muito, né? Venha público, né? Venha público, vai falar com a torcida. Tá todo mundo esperando o Jô falar. Mas não está definido. Mas venha o público. Vem falar, vem dar uma resposta, convoca uma entrevista coletiva. Porque é só especulação. A informação que se tinha é que ele estava no Rio de Janeiro, a esposa está grávida, está para nascer o filho, que tenha saúde, que tenha muita luz no caminho deles e da família. Mas a gente precisa ouvir o Jô. A gente precisa saber o que o Jô pensa. Afinal de contas, o cara é campeão brasileiro, o cara é artilheiro do futebol brasileiro e é uma peça em alta no futebol, né? Tanto é que está indo pro futebol do Japão. A reposição é que é o problema. Eu ligaria para um cara. Atenção que pode ter sugestão. Aí tem sugestão. Aí eu ligaria, preste atenção no que eu estou dizendo. Vamos lá. Não estou dizendo que esse cidadão... Não, você só diz o que você quer dizer. Você não precisa ensinar as pessoas a entenderem. Porque vocês têm um problema... Só diz assim, ó, eu quero dizer o seguinte... Vocês têm um problema sério de interpretação de texto. Você só diz o que você quer dizer. Eu ligaria para Walter... Falaria, Walter, você tá afim? Quem que é Walter? De jogar aqui? Não. Do Atlético Goianiense. Não. Você tá afim de jogar aqui? Você tá afim de... Eu, se fosse o Carille, eu faria isso. Você falou a mesma coisa no começo do ano, quando o Corinthians contratou o Jô. Mas você não quer comparar você falou a mesma coisa. O Jô fora de forma, ele tinha 50 quilos a menos que o Walter. O Jô estava fora de forma, o Jô estava desacreditado, o Jô estava um tempão sem jogar. Eu, pelo menos, ligaria. Cara, você tá afim? Quer vir? Vamos recuperar a tua carreira? Essa tua imagem? Que um dia desse ele falou, olha, eu tenho às vezes até vergonha do meu peso, ele falou. Eu vi uma sonora dele. Mas desde o Fluminense ele pelo menos telefonaria. Eu pelo menos telefonaria. Se o Corinthians sentir que ele não tá afim, tá de malandragem, desliga o telefone e tá ligado. Assim, né? Mas é uma consulta. Para a realidade do Corinthians, tudo bem, tem um caminhão de dinheiro, só que agora todo mundo vai querer vender mais caro, pelo menos 30%, 40% do que era antes da última sexta-feira do último sábado. O pessoal sabe que o Corinthians tem dinheiro, então qualquer jogador que o Corinthians for tentar contratar vai ser mais caro. Custaria, não custa nada. Hoje tem esses planos de telefone que você liga, é ilimitado. Você pode ligar até para a China, modo de dizer, né? No Brasil inteiro. Liga pro Walter. Ele é bom, cara. Vamos conversar numa boa, pessoalmente. Por que não? Emagrece um pouco. Vamos pedir desculpa eu acho que não é um negócio tão maluco assim. Espera, o Mano quer fazer um pedido. Não, queria tecnicamente ele é muito bom jogador. O Mano quer fazer um pedido. Queria me desculpar com a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está preocupada, Pascoal, porque o Corinthians ele começa o ano de 2018 com um ataque Aparecida do Norte.
Tem Dutra e Romero. Tem quem? Dutra e Romero. Tá certo? O ataque é Aparecida do Norte. Aí vão falar, é Romeiro. Não, mas aí tem o trocadilho. Então o negócio é o seguinte: Dutra e Romero é o ataque do Corinthians. Aí me chega o Rodrigo Cassino oferecendo para que o Corinthians contrate o Walter. Eu só ligaria. Eu telefonaria para ele para conversar. É complicado. Ô Pascoal, o time do Corinthians... O negócio do Trellis está encaminhado, certo? Com o jogador está acertado. Mas está errado. O Corinthians também, vai retomar os negócios agora nessa semana, sequência dessa semana, para definir com o Vitória como é que vai ser feita a liberação do jogador. O Vitória quer dinheiro, o Corinthians está tentando oferecer os jogadores em troca para que o Trellis venha para jogar no Corinthians. Ninguém tem dinheiro esse ano, né? Não tem contrato de luvas de televisão como tinha no ano passado, então ninguém tem dinheiro. Por isso que toda negociação que aparece esse ano, você vai dar fulano em troca de cicrano, a Vitor Ferraz que pode ir para o São Paulo, mas pode ir o Júnior Tavares para o Santos e assim por diante, já a gente fala mais disso. Ninguém tem dinheiro. Uma pergunta que eu tenho, na verdade a resposta é o que aconteceu no final do ano, é o nível de maturidade que vai ter o Carlinhos esse ano. O Carlinhos não jogou. Não, o Carlinhos não botou o pé na bola. Não botou o pé na bola, exatamente. Por isso que assim, a lógica é que não seja. Mas é um jogador que tem a característica mais parecida com o Jô. É canhoto, faz pivô, só que não está pronto. O outro que jogou mais vezes. O outro atacante que foi artilheiro da Taça São Paulo, me fugiu o nome Pedrinho? dele. Hã? O Pedrinho? Não, foi o Gabriel Vasconcelos. O Gabriel Vasconcelos. O Corinthians acabou de emprestar para a Ponte Preta. Sim, mas ele é mais meia. Com o Marcial. Né? Ele é mais meio. O Carlinhos faz mais o Carlinhos na base faz mais do pivô. Ele parece mais o Gabriel Jesus é mais do lado do campo, você tem razão. Gabriel Vasconcelos. O Carlinhos protege, tem corpo, é canhoto, assim, parece, mas só que se ele não jogou é porque não está pronto. A impressão que eu tenho, PVC, é que a diretoria do Corinthians ela não vai fazer lá grandes esforços para contratar jogadores aí mais pesados, enquanto não houver a eleição do novo presidente. Tipo o Walter, assim. Pois é, que o Cassino sugeriu. Eu acho que a diretoria do Corinthians ela vai começar a trabalhar em nomes mais pesados, Pascoal, a partir do momento que for eleito o novo presidente. Na minha avaliação será o Andrés. Então, mas aí que tá, Pascoal. Por mais que exista, talvez hoje aí, um favoritismo para que o Andrés vença essa eleição do Corinthians, mas o Roque Stadini também tá forte. Nos bastidores aí a galera fala que o Stadini vai fazer frente com o Andrés. Então, se você hoje compromete as finanças do clube... chega na frente do Citadini. Pode ser também, pode ser, mas enfim... O Paulo Garcia chega na frente do Cidadinho. A informação que eu tenho, Pascoal, é de que o Andrés será o novo presidente do Corinthians, mas há quem discorde. Há quem diga que o Andrés ele não vai ter uma tarefa tão fácil. Mas só com o Andrés o time melhora? Não, mas o Pascoal, a partir do momento que houver, talvez aí, um novo presidente, as coisas começam a caminhar. Porque o Roberto, a impressão que eu tenho é que ele não vai começar a gastar dinheiro agora, Pascoal, para montar um novo time, porque se numa dessa a oposição ganha, já começa uma campanha aí, talvez ali comprometida com relação à parte financeira. Mas não pode esperar. É o caso do Vasco hoje. Mas é que tá, precisa mudar o estatuto do clube, né, PVC? As eleições deveriam ser... Essa é a última eleição. Mas Andrés e Roberto... Não tem problema nenhum. Não é a mesma corrente? Então a gente vai caminhar o que aconteceu recentemente no Cruzeiro. O Roberto vota no Andrés. O Roberto não está ali ostensivamente abraçado no Andrés. O Roberto não pode fazer campanha. O Roberto como presidente, como o Andrés não fez para o Mário Gobi, como o Mário Gobi não fez campanha para o Roberto... Mas estão alinhados. Eles são alinhados, eles são no mesmo grupo. Pelo amor de Deus. Eles são no mesmo grupo. E se o Roberto... Tranquilamente o Roberto conversa com o Andrés, acertam tudo, isso não tem nenhuma dificuldade entre eles. Entre eles não tem. Já foram mais próximos, né? Já foram mais. Que agora é final de mandato, você sabe como é que é. O Roberto quer deixar as contas em dia, os interesses do Andrés podem ser diferentes do dele, porque o Corinthians ficou numa lacuna financeira muito grande, né, mano?